Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, passei essa última semana revisando essa questão do Plano Nacional de Educação. Nós, como foi anunciado semana passada, esperamos para amanhã, ou no máximo quarta-feira, a presença nessa casa do ministro Guido Mantega, porque o ministro precisa, de fato, mostrar para a comissão especial o porquê que não podemos chegar a 10% do PIB para daqui a 10 anos. Este é o problema. Porque fiz todos os cálculos possíveis aqui esse final de semana. E na prática, os valores atribuídos, inclusive, das metas para atingir o 7,5 proposto pelo relator de custo direto, é muito pequeno. Para vocês terem ideia, o custo anual que está sendo previsto para daqui a 10 anos, no valor de hoje, para a creche, é de R$ 3.569,36 por ano, o que dá aproximadamente R$ 300 por mês. É impossível tocar uma creche com R$ 300 por mês. A pré-escola, R$ 2.900 por ano, que dá um pouco mais de R$ 250. Não dá para você tocar com a tecnologia que precisamos, com a qualidade que é necessária, com a recuperação daquilo que tem que ser recuperado, com esses valores. Os professores, nós estamos propondo neste relatório para daqui a 10 anos, para ter uma média salarial de R$ 2.700. É impossível fazer uma educação de qualidade, propondo pagar o professor daqui a 10 anos R$ 2.700, R$ 2.200 no quinto ano, 2016, porque hoje a média está em R$ 1.700 para 40 horas, 40 horas. Evidente que é um pouco acima do mínimo, que não tem sentido se falar em mínimo salarial de um professor aqui de R$ 1.180. Então, senhor presidente, nós estamos aqui e fiz várias simulações com números para ver se a gente consegue, de fato, aumentar esses recursos para a educação. Evidente que esse aumento salarial dos professores de 1.745 para 2.275, isso corresponde, na realidade, a 0,95% do PIB, quer dizer, quase 1% do PIB é só para o aumento do professor, mas mesmo assim, um percentual muito pequeno. Por que não colocar um pouco mais, 1,5%? E outra coisa que a população precisa entender: não basta a luta pelos 10% do PIB, as pessoas precisam entender que não basta só o índice do PIB, tem que ver também qual é o PIB em termos de valores. Porque nós temos aqui, por exemplo, alguns países, como a Dinamarca. A Dinamarca, ela gasta hoje 8,3% do PIB, mas dá um custo por aluno de 11.960 por aluno. Então, simplesmente colocar 10% não representa tanta coisa, porque o PIB brasileiro, ele é muito menor do que os países desenvolvidos. Então, para se ter um valor, olha bem, para que nós tivéssemos hoje um valor por aluno, nós teríamos que investir 20% do PIB para ficar na média. Olha só o que eu estou falando. Para ficar na média dos países desenvolvidos, na média, para ficar em torno de $4.800 por aluno, ano, para chegar a isso, nós temos que investir agora 20% do PIB. Então essa questão de 10, 27, não é só esse número que nós temos que analisar. Nós temos que analisar qual é a renda per capita, qual é o PIB brasileiro, para poder saber qual é o valor ideal. Para vocês terem uma ideia, atualmente o Brasil está classificado aqui um pouco mais de 4% do PIB, o que corresponde, senhor presidente, por aluno, ano, $950 ano por aluno, média. Então,
se dobrarmos o piso para 8, como está sendo proposto aqui pelo relator, 7,5, 8, isso vai para $2.000, R$4.000, que ainda está muito longe do ideal. Então, não basta a luta, evidente que quanto maior, melhor, mas o que a gente tem que cobrar também é a equiparação por aluno, que é onde a gente tem que analisar quanto é investido por aluno em cada país. E o Brasil está muito mal nessa situação. Então, nós vamos pegar aqui os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos aplicam 5,3% do PIB. Mas então é muito pouco. Como 5,3%? O Brasil está brigando para 10%. 5% é o que a gente está investindo hoje. Mas na realidade, quando a gente analisa o valor, isso corresponde a $8.800 por aluno ano. Em termos reais, dá quase 16 mil por ano, enquanto que o Brasil está $959, que dá menos de 2 mil por ano. Quer dizer, então não basta a referência do PIB, mas é evidente, quanto maior, melhor. Agora, o que está se vendo é o seguinte: se nós aplicarmos, essa é a conclusão dos estudos que fizemos e baseado também em outros estudos, se aplicarmos hoje 10% do PIB, nós só vamos chegar numa educação média em 2050. Se a gente aplicar os 7%, se aplicar os 10%, podemos recuar para 2030. Então essa decisão de aplicar 7 ou 10, isso implica em ganhar 20 anos de investimento, dos 7 para os 10. Então, por isso é que é importante a luta pelos 10%, mas não basta os 10%. Acho que a luta maior hoje, nós temos que conseguir a questão dos royalties, do pré-sal. Não se admite não colocar pelo menos 50% do pré-sal, dos royalties, em educação, ciência e tecnologia. Nós temos que comprar essa briga aqui no plenário, nessa casa. Não podemos abrir mão, e essa sim, nós temos que aproveitar que a votação vai acontecer no início do ano que vem. Vamos convocar toda a sociedade civil organizada para exigir que esta casa coloque 50% do PIB, do pré-sal, dos royalties para a educação, o que não aconteceu no Senado. No Senado, absolutamente nada foi colocado para a educação, ciência e tecnologia. Então nós não podemos aceitar que, novamente, chegando aqui nessa casa, essa discussão, nós não consigamos colocar pelo menos 50% em educação, ciência e tecnologia. Senhor presidente, também hoje na revista Veja sai aqui a arma secreta da China. Qual é a arma secreta da China? Educação. Está aqui. O nosso repórter que escreveu sobre essa matéria, foram 5 ou 6 páginas sobre educação, Gustavo Iosp, ele diz aqui em 5 capítulos o que está acontecendo na China em relação ao Brasil. Lá não se valoriza muito o professor também não, o professor lá tem que buscar outros bicos, outros serviços, porque o salário é insuficiente, mas tem professores que ganham um percentual acima em função da produtividade, em função da competência, em função das pesquisas. Então, ele coloca aqui, senhor presidente, alguns investimentos da China de muita importância. Primeiro, a ciência aplicada, que no Brasil não existe. Lá, se incentiva o professor a procurar financiamento internacional para financiar as pesquisas. Está aqui, inclusive, deu exemplo aqui de uma professora, o Eidu, professor de engenharia química. Ela tem um projeto de uma enzima misturada no biodiesel que torna o combustível menos poluente e mais econômico. Então, ela está buscando, e está aqui a Vale do Rio Doce e a Petrobras investindo nessa pesquisa dessa professora chinesa, exatamente em cima da ciência aplicada, coisa que no Brasil não acontece. O que mais tem nesse país hoje é conhecimento, mas infelizmente este conhecimento está nas prateleiras, nas universidades. Nós não tivemos ainda a capacidade de transformar este conhecimento em produto, em pesquisa, em patentes, em remuneração de pesquisadores,
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para incluir. Presidente. Ok. Então, essa é a diferença. A questão da ciência aplicada, ela é fundamental. Não adianta a gente deter o conhecimento se a gente não tem a capacidade de transformar esse conhecimento em renda. Então, esse é um investimento que a China está fazendo com muita competência. Outra coisa, senhor presidente, eles estão investindo e já tem culturalmente essa questão dos alunos, a participação dos alunos e pais na educação. Então, eles lutam, está aqui exemplos de estudantes que estudam de segunda a domingo, de madrugada, porque eles querem de qualquer jeito entrar na universidade de qualidade, porque lá tem algumas universidades que são referências em termos de qualidade, então a luta é muito grande para entrar. Aqui, senhor presidente, ele fala também, em um dos capítulos, a questão da renda, da questão lá do professor da sala de aula, está aqui, ó, importantíssimo, isso parece simples, mas é importante. 3 grandes diferenças saltam aos olhos em relação às salas de aula no Brasil. A primeira é que tanto em Xangai como em Pequim, há uma bandeira nacional sobre o quadro negro. Em cima do quadro tem lá a bandeira nacional. A segunda é o uso constante de software, PowerPoint. E a terceira é a vassoura e a pá no fundo da sala de aula. Lá, os servidores só limpam na área comum. Na sala de aula, os alunos, antes de ir embora, tem a vassoura e tem lá a pazinha e deixa a sala do jeito que receberam. Outra coisa importante que parece muito simples, a professora nunca se atrasa, nem os alunos. E a professora de pé, quando ela chega de pé, se inclina em direção à classe e diz: bom dia, alunos. E os alunos então se levantam e inclinam em direção à professora e, uníssono, respondem: bom dia, professora. Essa é a diferença. Então, o que está acontecendo nesse país, no nosso país, é que confundem muito, como está aqui na matéria, confundem ordem com autoritarismo, desordem se confunde com liberdade. E aí o professor está dando aula e 500 meninos pensando, falando outras coisas que não tem nada a ver, comprometendo inclusive aqueles que querem aprender. Está aqui os professores são todos adeptos do gênio Albert Einstein. O sucesso vem de 1% de inspiração e de 99% de transpiração. Também, não é, isso faz com que as pessoas realmente se dediquem mais, trabalhem mais, em busca realmente de uma educação de qualidade. Evidente que ainda tem que melhorar muito, isso sim, a remuneração dos professores ainda é péssima, a maioria deles tem que buscar um outro turno ou buscar aula particular para poder ter uma remuneração melhor, bem pior inclusive que o salário do país, do Brasil, que é péssimo. Outra coisa interessante que ele ouviu aqui no capítulo 4, ele pegou um táxi, deputada Érica, e durante o trajeto, o taxista estava ouvindo uma coisa que ele não entendeu, ele foi perguntar. O que ele estava ouvindo era exatamente uma aula de história sobre a dinastia Ming, motorista de táxi enquanto fazia o trajeto. Quer dizer, se valoriza a questão cultural, e dificilmente você vai encontrar algo parecido fora da China com relação a isso. As políticas públicas também, está sendo resgatado aqui essa questão cultural, que foi de certa forma, durante alguns anos, comprometida. Então, senhor presidente, concluindo a minha fala, o que nós precisamos de fato nesse país é investir em educação. E eu espero que o ministro, vindo aqui amanhã ou na quarta-feira, possa ouvir todos esses argumentos e outros mais que temos para tentar sensibilizar o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, a de fato buscar mais recursos, buscar origem para que a gente possa investir mais em educação, ciência e tecnologia. Era isso, senhor presidente.